isso aí, conseguimos entrar no ar, Amarildo, graças ao Chamel Flores. Esse homem é demais, é muito forte. Gente, eu estou aqui hoje estreando o podcast aí do Agenda Esporte, muito feliz, muito contente com a presença aqui de Rodrigo Novaes, o nosso homem da FAF hoje aqui representando a FAF. Quero agradecer o pessoal da Federação Amazonense de Futebol por ter liberado essa preciosidade para estar aqui com a gente hoje falando do futebol amazonense, de problemas, extracampo, enfim, de tudo aquilo que a gente pode comentar. E do meu lado esquerdo, a lenda esportiva do Amazonas, não é só eu que falo isso, todo mundo do esporte aqui do Amazonas respeita muito. O Amarildo Radialista está aqui do nosso lado. Muito obrigado pela sua presença, Amarildo, seja muito bem-vindo à nossa estreia do programa A Agenda Esporte. Antes de vocês falarem, eu quero agradecer a Enas, que está ali do lado do Chamel, que foi com a gentileza fantástica, agilizou isso, convidei o reserva, afinal convidei todo mundo. Ele falou, não, vou te mandar uma pessoa especial que vai responder todas as suas perguntas. Mas vou dar a palavra agora para a Amarildo um pouquinho. Seja bem-vinda, Amarildo. Olha, eu quero agradecer o convite, cumprimentar o Rodrigo Novaes, é o Chibata, né? Chamel Flores. Chamel Flores. Portal Chibata. A Enas, eu vou até dar um spoiler na Enas, né? Mesmo. Talvez, não sei se alguém já falou, dá uma olhadinha aí, Enas. Enas, quando é que sai o livro do Aderbal Lana? Aí. Em breve. Um dia eu conversando com o Aderbal, ele perguntou de mim algumas coisas e tocou nesse assunto. Eu disse que um dia que eu topar com a Enas, eu vou perguntar sobre isso. Olha, obrigado. A Lendo, acho que acho que tem outras pessoas aqui no estado que tem uma história muito, muito importante, muito interessante no futebol. Mas, enfim, a gente está aqui para poder trocar ideia, né? Compartilhar informações, enfim, com o público do teu programa do Agenda Esporte. Certo. É contigo, meu filho. Agora a palavra é sua. Boa noite a todos, né? Boa noite. Prazer enorme estar aqui com vocês, aqui no Portal Chibata, representando aqui o presidente Rosen, a Federação Amazonense de Futebol. Agradeço o convite. Pode contar sempre com a gente aqui para tirar as dúvidas e falar sobre o futebol amazonense. Muito bom, muito bom. Para começar já o nosso bate-papo aqui, informal, porque na verdade aqui não é um programa de entrevista, né? É um bate-papo. É uma mesa, não é redonda, é quadrada, mas é um bate-papo sobre futebol. É como que se diz, de boleiro, né? Um papo de boleiro. Eu estou aqui enrolando um pouquinho porque eu perdi aqui a minha pauta, mas eu já vou achar. Porque o Chamel fez eu perder a pauta aqui, mas vamos aqui. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho o que rolou no rebaixamento, o caso Iranduba. Por que isso? Porque tem a mídia, né, desportiva, de alguma forma, uns estão falando que realmente o Iranduba pisou na bola, enfim, teve indícios de fraude, e outros dizem que a FAF entrou numa situação assim de autoritária e não deu chance de explicação. Então eu acredito que é você que pode me explicar um pouquinho as entrelinhas, né, Amarildo, do que rolou. Bom, vamos lá. A gente recebeu da Confederação Brasileira de Futebol um e-mail que dizia que apontava vários tipos de indícios de manipulação de resultado no jogo entre Iranduba e Amazonas. Esse e-mail, esses indícios no caso também, ele foi constatado pela Sport Radar, que é a empresa contratada pela CBF para ver todo tipo de indício da aposta esportiva nos campeonatos de Série A, campeonatos estaduais. E nesse jogo, entre Amazonas e Iranduba, foi 7-0, né? 7-0. Eles mandaram no relatório, a CBF mandou, que era um jogo que estava com um índice muito alto para ter manipulação de resultado. E no relatório constava apostas muito altas. Que é um dos principais indícios. Exatamente. Apostas muito altas
nos sites esportivos nessa partida, né? E esses sites esportivos, quando você aposta muito num determinado valor, uma determinada time A vai ganhar por tantos gols, ele vai mudando, ele vai subindo. Então a empresa passou no relatório que a linha era 3 gols, né? Apostaram tanto que pulou para 4 gols. Depois apostaram muito, pulou para 5. Depois apostaram mais ainda e pulou para 6. Ou seja, foi pulando, é um indício altíssimo. De fraude. Quanto mais dinheiro você colocava, mais dinheiro ele ia pulando de gols, porque era muita aposta em cima dos gols da partida, né? Fora isso, foi colocado também alguns gols da partida, né? Que teve o setor especializado da CBF narrou os gols que eventualmente tinham sido forjados por alguns atletas que estavam na partida. Forjado só do lado do Irandu. Exatamente, o Amazonas não tem nada a ver com a história. Ela Amazonas, aproveitou e fez exatamente, ele estava lá para jogar o jogo e fez o dele. Né? Então tem uma jogada que eles citaram lá, que a bola vai cruzando alta e o goleiro, né, vai pegar e a bola entra junto com o goleiro. Tem outro lá que aponta que o goleiro pegou uma falta e na volta sobrou para o rapaz, o goleiro demorou a se levantar, a bola entrou. Ou seja, eles dão uns estudos lá que eles, com a experiência que eles têm, eles afirmam que os atletas agiram na jogada de uma forma diferente da normal. Quando acontece um negócio desse, deixa eu entender um pouco. Ele pega esse site de aposta, né, que geralmente age, né, por baixo dos panos para manipular o resultado. Ele pega o quê? Ele escolhe o quê? Um time em situação financeira na verdade, eu acredito que não seja nem o site. São os apostadores? Não, eu não digo nem que são os apostadores. Porque eu acredito, porque a gente tem que entender o seguinte. Quando antes do Rosenha assumir, e o grupo, porque tem pessoas no grupo do Rosenha que já conhecem a federação por dentro, entendi, e pessoas que estão chegando agora e conhecendo a realidade da federação. A Sport Radar ela é uma empresa que atua, se eu não me engano, em 78 países. Não é só futebol. Então ela tem uma expertise, e eu lembro que quando foi na gestão anterior, de transição, vamos colocar assim, que era o Pedro Augusto, eu tive acesso a um e-mail que era uma diretora dessa Sport Radar, não lembro o nome dela, informando as federações que a CBF iria custear, porém as federações teriam que aceitar. A federação receberia a informação e dizia, não, tudo bem, eu aceito. Mas ela não era obrigada também a aceitar. Porém, se você tem todas as despesas pagas, porque a empresa, eu não sei se continua por 3 anos o contrato, mas a Sport Radar e a CBF são 3 anos, se eu não me engano. E a federação, as federações que fizessem adesão não teriam despesa. Então, a empresa ela não interfere, ela não diz, até onde eu sei. Digamos que o Rodrigo Novaes é a pessoa na federação encarregada de ter o acesso à informação. Rodrigo, tem que punir esse clube. Não, ela passa subsídios, informações. Entendi. Que é o que ele explicou. Teve uma aposta num gol aos 30 segundos, o placar de 7-0, alguém apostou 100 mil reais. Então, aquele indício desperta, faz com que o algoritmo, me permite usar, ele identifique, tem algo suspeito aqui, um indício. Tu foi mais moderno, eu vou no mais antigo. No jogo do bicho, a gente tinha um negócio desse, né? O cara jogava 50 reais aqui, ele corria na outra banca e apostava 50 mas uma dúvida que eu queria tirar com o Rodrigo é a seguinte. Eu cheguei a ler as diretrizes, eu não sei se é esse o termo, e segundo o que diz essa diretriz, se eu estiver errado, tu me corrige. A empresa, ela passou a catalogar no primeiro ano. Aí, digamos, eu sou atleta. Foi provado que eu recebi para cometer aquela infração. Aí eu entro numa lista. Aí eu comunico a CBF, olha, entendi, esse atleta que é registrado na tua federação, ele está envolvido
nesse episódio, por conta da aposta, por conta do lance, algo assim. A CBF comunica às federações e diz, olha, o Amarildo Azevedo da Silva esteve envolvido nesse episódio. Tal. A CBF vai proibir, aí que eu quero saber. Ela proíbe ou ela chega e diz assim para a federação, olha, tá aqui, eu vou repassar para os meus afiliados ou associados, são os clubes. O clube é que vai decidir se arrisca me contratar ou não. Ou não. Porque até então, no primeiro ano, não existia subsídios. Hoje não. Entendi. Hoje você tem nome de atletas supostamente desenvolvidos, até que se prove, e aqueles que foram provados já se tem um nome, e daqueles que não são só atletas, se eu não me engano, há treinadores, há uma série de setores do futebol. Entra aí, é no beco. Então, a federação tem acesso a esses nomes, repassa para os clubes, chega e diz assim para o Nacional, para o Manaus, para o Amazonas, enfim, para aqueles clubes, ó, essa relação aqui de atletas são suspeitos. Desculpa. Sim. Porque na hora que o clube vai federar o atleta, federar não, como é que escrever, aí a federação, eu não sei se é assim, ó, o Petrocelli, esse atleta aqui está na lista de suspeita. Tu vai arriscar, a decisão é tua. Eu não sei se é assim que funciona. Essa lista de atletas, ela não chega até a federação. Ela fica com a Sport Radar e com a CBF. Justamente para eles verem onde é que eles estão e verem os resultados e ver o que está acontecendo, por onde esses atletas estão. Mas aí me diz uma coisa, eu sou clube. Eu sou dirigente, eu chego com a federação e digo assim, eu vou escrever esses atletas. Eu quero saber se esse atleta aqui tem alguma suspeita com ele. Com o que eu tenho que fazer? Bom, com relação à federação, infelizmente não tem nada a fazer. Tem que entrar em contato com a CBF, mandar um e-mail para saber se eles vão fornecer no primeiro momento esses dados. Porque eles vieram fornecer para a federação no momento que aconteceu o fato. Entendeu? Então eles usam esse cadastro que eles têm lá na Sport Radar para ficar de olho nesses cidadãos que estão voando pelo Brasil, nos campeonatos. E só para ir mais um pouco a fundo, os indícios que eu citei para vocês, eles eram muito fortes. Porque tem a situação dos gols, tem a situação das apostas altíssimas. Por outro lado, se a gente for perceber, tinha no relatório também que o Clube Iranduba não é réu primário. Tinha uma outra situação que eu já respondia também. Outra situação que foi visto também. O campeonato começava no sábado. Até sexta-feira, até quinta-feira, o Iranduba não tinha um jogador no bid. Um jogador no bid. Ou seja, chegou todo mundo junto. Entendi. Na sexta-feira. Aí tu vai somando tudo isso. Não tem. E na última página, a Sport Radar termina justamente com o que vocês falaram agora. A Sport Radar afirma para vocês, para complementar o relatório, que vários jogadores que estão atuando no Iranduba já passaram por problemas em outras equipes. Aí o presidente Rosenha... Ponto final. Porque veja bem, ó, será que... Aí é a pergunta, né? Será que é só o Iranduba? Não. A gente assim, veja só. Por que eu estou levantando? Porque veja bem, quando isso saiu, me perguntaram. Hoje eu conversei mesmo com uma ex-jogadora. Oi, Tony. Hoje mesmo eu cheguei com uma jogadora, que jogou aqui no Amazonas. Hoje ela vive na Itália e está trabalhando numa escola. Eu vou até entrevistar o treinador na quarta-feira, 12h30. Desculpa até fazer a propaganda, a divulgação no Amarildo Radialista. Enfim. E a gente conversando, ela disse, Amarildo, qual é a pessoa que a gente pode abrir um parêntese? A CBF, ela informa os nomes de jogadores, por exemplo, de base, que tem suspeita. Disse, olha, entre em contato, aqui no Brasil está acontecendo. Não, isso não está no mundo todo. Só para deixar claro para o internauta, quando se fala isso, a gente pensa que é só aqui no Amazonas. Não. Essa empresa são 78 países. Ela tem uma expertise nesse negócio, ou é 10, ou 11, ou 15 anos. Então, eu acho importante. Agora, o ponto principal, isso me incomoda muito, sabe?
não da decisão da federação, mas como é colocado pela opinião pública, a instituição. O Iranduba, ele não tem carne, não tem alma, não tem sangue, não se respira, não fala, não se manifesta. São cores, são estatuto, é um estatuto. Eu até coloquei no grupo, eu não sei se o Novaes está, eu disse assim, eu quero CPF, mano. A justiça tem que saber o CPF. Não é o CNPJ que é o problema, é o CPF. Mas olha só. É justamente isso que o presidente Rosenha está fazendo. Está buscando, está indo a fundo, né? Levou a Polícia Federal, a Civil, o Ministério Público para buscar o CPF. Entendeu? Para pegar as pessoas realmente. Chamel, deixa eu chamar aqui o nosso produtor. Chega aqui, Chamel. Nosso diretor de cena aqui, só para a gente botar o Tony aqui na conversa. Chamel, tu não tem um banquinho para botar o Tony aqui, não? Aqui, ó. Tem a cadeira. Para ele já botar aqui do lado, que Bora, ele já fala no meio de vídeo o microfone aqui com. Bora, aqui ao vivo é assim. Aproveitando só a deixa, o que o Rosenha pensou? Ele pensou. O estatuto, a gente conversou com o jurídico. Quebra as pernas do Chamel, cara. O cara trabalha aqui do lado, aqui, ó. Aí não, aqui do lado dele, aqui, ó. Pra cá. Isso. Entra aqui, Tony. Você é o cara. Bom, quero apresentar para vocês, para quem não conhece, difícil não conhecer esse homem, né? Muito obrigado. E aí, Domingos, obrigado. Você não vai ficar chateado de dividir o microfone com a marido, não, né? isso, só prendo aqui com essa esfera. Mas então, desculpa ter te interrompido. Não, só para completar, a gente teve uma reunião com o jurídico antes de acontecer tudo isso, porque isso foi a situação que veio do Esporte Radar. Mas no início, a gente acompanhou o Iranduba um dia antes, sem atleta nenhum no BID. Foi tratado sexta-feira. Aí tu vai para o jogo contra o Nacional, na Arena, que estava empatado o jogo, no primeiro tempo. Nos últimos 6 minutos de jogo, saíram 9 escanteios. Todos a favor do Nacional. No jogo contra o Manauara, o primeiro tempo terminou 0x0. 0x0. O segundo tempo foi 5x0. Foi aquele que tu estava lá também, né? Nos amigos, não foi esse? Primeiro tempo 0x0, o segundo 5x0. Assim, depois de 20 minutos no segundo tempo. Um atrás do outro, um atrás do outro. Aí tu vai pro jogo do Amazonas e acontece isso. Então, assim, não é normal. Aí a gente reúne e o presidente fez o quê? Tem o estatuto, permite ele tomar essa atitude, e ele tomou, porque o estatuto permite, é legal, ele consultou o tribunal. Não fez nada fora do... Exatamente. E ao mesmo tempo que ele tomou atitude, ele quis dar um recado para o Brasil e para o mundo. Aqui no Amazonas, não. Tá certo. Podem fazer em outros estaduais, mas aqui não. Muito bem. Página virada? Pelo menos por enquanto. Agora eu queria, assim, aproveitar que o Tony está aqui, falar sobre aquele assunto que a gente estava falando antes aqui. O que faz o futebol amazonense? Eu estou falando do futebol amazonense porque nós estamos aqui. Vários outros estados do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro também, e no interior de São Paulo a mesma coisa, apesar de lá ter muito dinheiro, rola muito dinheiro, a gente sabe disso. O que falta? Qual é a cereja? Qual é o tempero que falta para o futebol amazonense? Chegar um pouco mais à frente nas competições nacionais, porque a gente criou uma expectativa tão grande, aquela ilusão do campeonato estadual que a gente estava falando. A gente vê um Amazonas jogando no futebol estadual, a gente vê um Manaus empolgado em tantos estaduais, e quando vai chegar no campeonato nacional, parece que vai com a perna amarrada, enfim, não desenrola. Falta de dinheiro, a gente já sabe que é falta de dinheiro, mas... É relativo. Você pode ter 1 bilhão e não saber aplicar. É isso aí. Agora, eu lembro, eu vou citar um fato que aconteceu, que bem ao encontro do que o Amarildo falou, que não é só o dinheiro. O Botafogo vinha eu estava até na época fazendo esporte lá no Rio. O Botafogo vinha numa fase assim, terrível. E contratou o Sidoff. Lembra disso? Sim. Mas mudou a mentalidade do Botafogo. Eu acho que eu tenho 60 anos. Eu nunca tinha visto o Botafogo jogar daquela forma, com vontade, com garra. Mudou a postura do time do Botafogo. Como tem um Flamengo, como tem um Corinthians, mesmo que não está jogando mal, tu vai encarar um time desse, que nem, depois a gente vai gravar aqui no Cariocão. Eu sou, enfim. Mas aí é o que eu quero dizer.
Falta isso no futebol amazonense? Essa postura, você vê que você falou que o Princesa jogou lá em Belém, não foi? Parece que jogou bem. Jogou bem, jogou melhor até que o Paysandu não jogou. Merecia até a classificação, né? Pois é. Isso é a prova para mim. Mas o problema, Tony, é que é sempre a mesma história. Tu tá entendendo? A gente não é uma história isolada. Vem, ganhou, perdeu, vem, ganhou, perdeu. Não, perdeu. E a gente sabe que tem gente séria aqui no futebol. Tem os problemas, mas a maioria é sério. Assim, é o meu ponto de vista. A gente já tem uma esperança que... Deixa eu rodar pra tu aqui. Vai. Que antes a gente não tinha, de ter um novo presidente na federação, coisa que não acontecia há 30 anos. Então, a gente já tem uma esperança de algo que pode acontecer de mudança de mentalidade. Certo. A gente está vendo a presença da Federação Amazonense nas competições nacionais, né, Rodrigo? Vocês acompanham e tal. Então isso já é algo que a gente não via, quer dizer, a diferença, como você falou, a mentalidade do Rosenha de falar aqui não, de mostrar para o Brasil e para o mundo que aqui não. Então isso já faz uma diferença. Né, por isso que eu digo que eu aprendo com vocês, que eu vim acompanhar de fato o futebol amazonense em 2015. Né, eu vi o primeiro título, o jejum do FAST, onde o Rodrigão estava lá na época, do FAST ser campeão amazonense, e depois eu vi a hegemonia do Manaus, né? Que aí já a primeira vez, desde quando eu acompanho, que o Manaus não vai estar numa final de campeonato amazonense. Então, assim, o futebol, Domingos, ele é investimento a longo prazo. E a Marildo falou isso. Então, a gente não tem como falar assim, o Princesa é a prova do futebol hoje aqui no Amazonas. Poxa, para mostrar para São Raimundo, para mostrar para Nacional, para Rio Negro, para times tradicionais, que não adianta só ter dinheiro, como, né, você falou, não adianta só ter dinheiro, precisa ter vontade. O Lana pegou os garotos aí do interior e botou para jogar. Eles jogam, a gente vê, né, falando assim no linguajar do futebol, que eles jogam como se fosse valendo um prato de comida, para quem está morrendo de fome. Joga com postura, joga, né? Com vontade de ganhar toda hora, todo instante. Coisas que a gente não está vendo no Manaus de hoje, né? Diferente daquele Manaus de 2019, que a gente viu eles lutarem bravamente por aquele acesso na Arena da Amazônia lotada. Então acho que falta um pouco disso para esses jogadores de hoje em dia aqui no futebol amazonense, para jogar com vontade, né? Um pouquinho. Vou fazer uma pergunta pra você. Não vai embora não, Fecha a porta aí, fecha a porta aí, não inventa não, vai não. Pô, a gente vai te já tem outro programa pra ele ir, já. Não, a gente vai segurar não, pô. Tirou onda aqui, pô. Do México, é internacional. Inglês, alemão aí, Buenos Aires. Não, mas olha, só para volta. Eu penso assim, sabe? Uma vez eu fui fazer um curso, eu fiz por 2 vezes o curso de arbitragem. Eu fiz a turma Zil Pinheiro, ele foi um árbitro que foi assassinado, e no decorrer da turma, deram o nome da turma junto com Encarnação, Reginaldo Noronha, e o Paulo Rogério. Só que eu tinha outro caminho para seguir. Depois eu voltei a fazer e poderia ter seguido como árbitro. E naquela época já tinha esse pensamento já consolidado. Você tem, por exemplo, você teve em Manaus, um professor de marketing meu, o professor Litaif, disse uma vez o seguinte: tudo na vida tem um ciclo de 5 a 10, que é 5, no máximo 10 anos. E aí, quando São Raimundo fechou o ciclo dele, eu já tinha concluído a faculdade, e ele me ligou. São Raimundo cai para a Série C, meia hora depois tinha uma ligação dele, uma chamada. Ele me ligou, aí eu liguei, retornei, e ele disse assim para mim: lembra o que ele falei de ciclo? Acabou. Ciclo se acaba. Se você não abrir, você não se preparar para fechar um ciclo e abrir o outro, você fica inércia. Seja numa profissão, futebol, seja onde for. A vida é um ciclo. Solteiro, para casado, assim sucessivamente. O Manaus 2013 é fundado, né? Foi na contramão dos clubes amazonenses. Literalmente. Imediatismo. Eu lembro que na época tinha uma coisa no Amazonas, eu não sei se ainda tem. Como é? Marioca. Marioca pra cá, aquela coisa toda.
o mundo, ele vem mudando de uma maneira violentíssima. Sim, sim. O número de europeus que estão invadindo o Uruguai, o número de brasileiros, argentinos que estão invadindo o Paraguai, não tem tamanho. A FIFA contratou uma empresa, eu vou procurar essa pesquisa, 40% dos jovens no planeta, antes da pandemia, 2021, 40% não tem interesse no futebol. 40% de jovens até 16 anos. Antigamente, qual era a distração do amazonense? Tarumã, Ponte da Bolívia, Vivaldão. Ponta Negra era algo que você tinha que ter carro, porque linha de ônibus não ia para lá. Mas, Amarildo, só concluir. Vai. Qual é a opção hoje do Pois é, é isso que eu ia falar, pô. Qual é a opção? Eu fui criado na Penha, no Rio de Janeiro. No IAPI da Penha. Tem até um amigo meu que está assistindo lá, o Tizil. Um abraço, Tizil. Você é o cara. O irmão dele foi o Flávio Parente, jogou em Portugal. Enfim, no Fluminense. Foi filho do Fluminense. A gente foi criado ali no meio de boleiro. Eu que não dei muito jeito pro futebol. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu tinha ali em volta da minha casa, eu morava aqui na Rua 13. Aqui no Bloco 40 tinha um futebol, na Rua 12 tinha um futebol, na Boiada atrás tinha mais de 12 campos de futebol. A gente às vezes entrava em 2 campeonatos diferentes no mesmo dia. A gente corria atrás de bola o dia inteiro, eu e centenas de jovens, de garotos. Hoje, não tem um campo de futebol ali em volta. Só que tem um pequeno detalhe. Você com o celular na mão, eu me refiro a consumir conteúdo. Não, tá. Olha, hoje... Mas você consome o conteúdo que você tá habituado, pô. É relativo. Fazia tempo que eu não fazia futebol. Fui eu e meu filho, que tá ali, o Lucas. Aquele jogo que eu estava lá. Quando eu entrei, pode perguntar para ele o que eu falei. Senti aquele cheiro de grama ali, eu falei, cara, é aqui que eu tenho que estar. Porque, olha só, porque veja bem... Eu saí do futebol, fui pra notícia, pro noticiário, sabe? Entendi. Pô, troço pesado, troço chato, troço irritante. Você nunca... O mundo tá chato. E o futebol continua o mesmo, cara. Futebol, eu encontrei o Tony, nunca me viu, me abraçou, tiramos foto. Pô, o cara lá esqueci o nome dele, o delegado do jogo lá, da Clé. Eu sei crachar, não te apaga a Clé. Opa, entra, vem fazer o teu futebol. Cara, é isso, pô. Amarildo, eu não te conhecia pessoalmente. Só por rede social, Uma vez liguei pra Amarildo, olha só, futebol. Nem sei para que eu liguei para o Amarildo, perguntando não sei o quê. Eu vi que ele estava no Facebook falando de futebol. Amarildo, pô, meu irmão, é isso, faz aquilo. Tu pergunta para um cara de jornal, o cara te trata mal, cara. Mas sabe o que é? Tu tocou num ponto importante. Que aqui na nossa cidade a gente tem que rever muitos conceitos. Por exemplo... Amarildo, eu posso te pedir um favor? Pode. Eu posso só pedir um intervalo aí, o Shibata? Você não vai embora, não? Não, eu vou ter que ir. Mas antes, peraí, deixa eu só mandar um abraço aqui pra turma, olha. Tem um pessoal lá da Palhoça, Santa Catarina. Tá aqui mandando um abraço. Um abraço, meu amigo Douglas, pra Cláudia, todo mundo de Santa Catarina assistindo o nosso programa. Mandar um abraço também pro Tony. Tá brilhando tua careca agora, tá com muita luz aqui. Um abraço, Douglinho, um abraço, Tizil, aquele abraço. Lúcio Mota, lá de São Paulo, trabalha na Globo lá. Um grande abraço, Lúcio. Helder Bezerra, de Rio das Ostras. Aquele abraço, Helder. Você é o cara. Você é minha inspiração esportiva. Tirando, claro, o Amarildo, né? Falou, gente. Vamos pro intervalozinho rapidinho, a gente volta aí. Vai lá, Shibata. Não, pois é. O que eu penso é o seguinte. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dança comigo, vai ver que eu te esculacho. Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate. Nem de segunda a sexta-feira adianta treinar. Cê pode vir, mas vem agora. Não enrola, rebola, na hora de ir embora cê chora. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Longa, longa.
da Pedrinho. Não saia daí. Daqui a pouco tem mais. Agenda Esporte. O clarão da lua ilumina o terreiro. O som dos tambores ecoam. Passos firmes, ritmados de cara pintada ao redor da fogueira. Dançam bravos guerreiros, dançam índios brasileiros. O corpo adornado de penas, cabelo duro, pele morena. Homens do mato de braços dados e pés descalços. Chamam o pajé, guerreiro pajé. Chamam o pajé, curandeiro de fé. Invoquem os seres da mata, os bichos das águas. No centro da aldeia celebram com dança a chegada do líder espiritual. Dança pajé tribal, dança o teu ritual. Vibra o teu maracá, dança pajé paquetá. Dança o pajé, guerreiro pajé. Chama o pajé, curandeiro de fé. Invoquem os seres da mata, os bichos das águas. No centro da aldeia celebram com dança a chegada do líder espiritual. Sou o pajé paquetá, conheço as servas. Já estamos de volta com Agenda Esporte. Cara, essa marido é muito top, olha. O cara tava falando como é que é em japonês agora. Não, nada não. Japonês não. Aí você tá passando. Coreano. Como é? Não, o que a menina tava fazendo? Não, uma moça da Indonésia. Uma moça. É, mas o que era o nome que tu tava falando? Ela pegou o celular dela e tava falando de um jogo que estava acontecendo na cidade dela. Ah, tá. Olha só, o Márcio, lá do Rio de Janeiro, estava falando assim, ó, o que faz o futebol de Manaus não aparecer na mídia do futebol brasileiro é a Federação do Estado. Está culpando aqui a Federação do Estado. Até porque são poucos times conhecidos no Brasil. Eu concordo e discordo, porque a obrigação da divulgação é do próprio time, né? De buscar patrocínio, de buscar recursos. Eu discordo porque a Federação ela não tem o trabalho de fazer, publicar, divulgar os clubes, né? Eles tem Você tocou, vai, Tony. Tem aí o setor, né, de comunicação que manda os releases, você recebe, todo o grupo daqui de comunicação de Manaus recebe. Só que eu acho que a grande mídia aqui de Manaus mesmo precisava dar mais valor para os times amazonenses. É isso aí. E aí é que chega, né, até ele deve os estar outros indo países. no embalo da gestão anterior, tudo que se levantava na federação. Federação, sabe? Eu vou falar uma coisa para vocês. Não sabe nem no tempo que eu estava na TV Bandeirante do interior, a gente enfrentava esse tipo de problema. Cara, parece que eu estou vendo a mesma... Como é que se fala? É déjà vu, né? Quando tu vê aquela mesma situação toda hora. O pessoal reclamava pra caramba, aí tinha o Cabofriense, aí tinha o Friburguense, aí tinha o Macaé, que tinha mais recursos, porque a prefeitura ajudava. Porque é diferente daqui. Aqui tem muitos times de Manaus. A prefeitura banca tudo, não banca nada, não pode ficar bancando. Macaé era um time. Então... era fácil ajudar, né? Fácil que eu digo, é mais tranquilo de ajudar. E o que acontecia? Quando a Bandeirantes começou a fazer o jogo aberto interior, que é onde eu morava em Cabo Frio, foi até aquele cara que era do Fluminense que apresentava, enfim, já vou lembrar o nome dele. Dirley. Jogou no Fluminense? É o Delay. Esse cara que apresentava o jogo aberto interior. No Rio era o Garotinho e o Gerson. E lá, de vez em quando, até umas imagens minhas, eu ficava todo orgulhoso que aparecia lá. Enfim, o que acontecia? Era o mesmo, pro Boa Vista, lá em Bacaxá, era o mesmo problema que o Márcio está falando. Que eles não tinham divulgação. Aí é aquela história, é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? Você não arruma patrocínio porque tu não tem a projeção, tu não aparece na TV. Mas você não aparece na TV porque você não tem dinheiro para ganhar.
Então fica naquele jogo de comadre, um empurrando para o outro e não resolve o problema. Aí o que nós... na verdade, eu criei o Agenda Esporte. Que eu fazia o quê? Esse programa ia na Bandeirante, junto com o Helder Bezerra, Lúcio Mota, Tebaldi, o Léo Presidente, uma equipe que trabalhava com a gente na Bandeirante e prestava serviço, na verdade. Nós não éramos funcionários da Bandeirante, minha produtora prestava serviço para a Bandeirante. A gente criou a Agenda Esporte, numa rádio chamada Rádio Energia, 104.9. E gravava, acho que foi um dos primeiros podcasts que existia, que a gente gravava dentro do estúdio da rádio. Já era um podcast, eu não sabia. E não sabia. E mandava para a Band, passar lá. O que aconteceu? Os times começavam a procurar a gente. Aquilo que você estava falando. O marketing, para quê? Porque a gente ia lá, gravava. A gente ia no Flamengo, que a gente não tinha nem acesso, às vezes, no Flamengo. E ia quando o Flamengo ia jogar em Macaé. No tempo do Vanderlei Luxemburgo. Adorava jogar em Macaé. Adorava. Vou levar o Flamengo para Macaé. E acabava a gente divulgando o time. Porque a gente estava lá gravando, fazia matéria. Para a gente lá em Bacaxá, onde o Botafogo fazia o negócio de vôlei lá, não tem um central de vôlei lá, que o Botafogo fazia os treinos lá, a gente conseguia entrar lá, a gente conseguia. Porque tinha um cara lá de Bacaxá, de Saquarema, que deixava a gente entrar, enfim, arrumava um jeito da gente entrar lá e fazer a gravação. Isso até para a própria Bandeirantes era difícil de entrar. O que eu quero dizer é o seguinte, que a gente conseguia divulgar os times. Eu vou te dar um exemplo, me permita te interromper. Não. 18 anos e 6 meses de futebol do Norte. 18 anos e 6 meses. 7 estados. Virando a madrugada. Quantas vezes eu não fui barrado em clube aqui no Amazonas? Aí. Quantas vezes não chegaram educadamente ou não e dizendo, ei, sai fora. Tem lá para fora. Mete o pé. Quantas vezes o meu parceiro, o Alexandre, a gente conversava e dizia, Marildo, o pessoal é assim, cara. Quantas vezes reclamavam da gente falar do futebol daqui? Ponto 1. Ponto 2. Quando a internet ela abriu muita opção. Né? Vamos lá. O Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Corinthians e outros clubes, eles têm as suas diretrizes. 10 minutos de imagem, 5 minutos. Ele escolhe o cara que vai falar. Quanto ganha o Gabigol? 1,5 milhão. Quanto ganha o Dudu do Palmeiras? Por aí também é o mais. Quantos jogadores do Flamengo e do Palmeiras jogam numa seleção do Brasil e fora? Vamos para trazer para a nossa realidade. Futebol do Amazonas. Quem ganha aqui mais de 100 mil? Nem tem. Não, estou falando 100 mil. Por que os clubes limitam? Porque o Flamengo não precisa de mídia. O Flamengo está internacionalizando a marca dele. O Palmeiras está internacionalizando a marca dele. O Atlético Mineiro, agora que vai ter a arena dele inaugurada, é uma outra realidade. Onde eu quero chegar? Se eu tenho um futebol que necessita de espaço para aparecer, por que eu tenho que copiar a regra do 10 minutos de imagem? Libera, meu amigo. É isso aí, pô. Libera. Mas a mentalidade já mudou. Eu entrei, uma vez eu fui fazer um jogo, eu estava na 101.5, na Amazonas, junto com o Fernando Paraíso lá. Sim. Nós montamos uma agenda de esporte lá. Ele deu um espaço, acabou tendo que voltar para o Rio, enfim. Até agradeço o Fernando Paraíso, ele sempre gentil comigo. Enfim, a gente foi consegui entrar no estádio lá para fazer o futebol, para fazer umas fotos e tal. E uma dificuldade danada. Mas é que eu tô te falando. Quem me liberou foi aquele que acho que é da CLEA também, que trabalhava na Rede Amazônia. Como é o nome Paulo dele? Roberto? O Paulo Roberto, é o presidente? Não, tem outro Paulo, esqueci o nome, sou ruim de nome para Dedéu. É o Zezinho? Não. Dudu? Dudu de Paula, né? E ele que, entra. Aí eu entrei, liberou. Mas assim, hoje não, já mudou o que tu falou, Tony. A cabeça já não fui barrado. Meu filho entrou junto comigo, o Chamel entrou, o Chamel foi junto. Não, tudo bem. Onde eu quero chegar? De você entrar, não é nem isso. Não, mas os caras acham que outros, desculpa te interromper, a mentalidade é assim, porque eu passei isso no Rio também.
Pô, eu tenho Arfoc, lá tinha que ter, né? Arfoc, não sei o que de radialista que eu tenho também, não sei o que de jornalista que eu tenho também. E aí tem uma moça que nunca viu, não sabe nem que a bola é redonda. Eu briguei com o cara da Arfoc lá. Eu fui tesoureiro da Arfoc do Paraná, pô. Então eu sei o que eu tô falando. Aí eu cheguei lá para ver o jogo. Para ver não, para narrar o jogo. Até eu falo ver o jogo. Para narrar o jogo. Aí não tinha mais espaço na cabine, né? Já estava lotado da cabine de rádio lá. Aí eu falei, não, mas a mulher não tem que me perguntar isso, cara. A mulher que está ali. Se eu tô credenciado pela Arfoc, que é o órgão que nem a Cleia aqui. Tem que o cara tá ali me perguntando, vai fazer o quê? Não, eu tô te entendendo. Veja bem. Eu tenho um veículo. Eu tô credenciado. Ela não tem que me questionar. Veja bem, ó, você tem a faculdade. Ela achou que eu queria fosse ver jogo de graça. Mas eu sei, tu tem, eu tô falando de cobrir o clube. Você tem acadêmico de jornalismo e rádio. Entendi. Qual estratégia é feita para estimular esse público a consumir conteúdo? Vou te dar um exemplo que acontece comigo. Eu moro em Manaus, Amazonas, não sei qual distância do Pachuca do México. Pachuca vai realizar uma conferência de vídeo, eu recebo um convite. Aí, Marildo, como é que está tua disponibilidade de tempo amanhã, essa hora? É 2 horas a menos lá. Eu participo da conferência de vídeo de lá. Qual o clube daqui, por que os clubes aqui não fazem isso? Por que a federação, e aí é uma sugestão, federação, faça uma conferência de vídeo, convide a imprensa, abra essa conferência de vídeo para as universidades, para que o garoto, no bom sentido da palavra, que está no banco da faculdade, ele já conheça, porque depois eu não posso dizer assim, mas ninguém fala do futebol amazonense. Os veículos de comunicação pensam com o bolso. Se o produto der retorno, ótimo, perfeito. Se não der retorno, meu amigo, alguma coisa tem que dar. Olha, hoje eu recebi o link da Thaís Gama, da Rádio Difusora. Elas no Poder. Ótimo. A gente tem que estimular. A Larissa promove. É um tópico que eu quero discutir com vocês. Sobre a Larissa promove, a Larissa Balieiro promove um evento extremamente importante. Você tem um colega, o cara é meu amigo há mais de 40 anos, o Paulo Rogério. O Paulo Rogério é um dos caras hoje que mais fala do futebol na região. Olha, o Paulo Rogério, ele faz algo que eu tomei porrada, eu acho que ele toma. Ele entrevista o cara daqui, ele entrevista o treinador que vai jogar, comandar a equipe. O cara se vira na Rádio Câmara e no portal dele. Então, o Baiano está aqui desde 1978. Sabe quantas vezes o Baiano já foi homenageado aqui, ó? Eu não lembro. Então, essas pessoas, elas têm que ter o seu reconhecimento, porque senão ela não estimula o aluno de faculdade. A Federação Amazonense, é uma sugestão, ela tinha que ir para dentro das universidades. Das universidades. Esse é um trabalho. Eu penso assim, Amarildo, ideias, elas são feitas para somar. Eu tenho uma ideia, não tem que nada. Eu tenho um projeto que eu depois eu quero mandar para lá. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu quero falar do Tony um pouquinho. Na hora de falar do Tony, tu vai embora. O Tony ele tá fazendo esse trabalho. Não, fica aí. Amarildo. Peço desculpa ao pessoal, mas eu tenho que me ausentar. Eu tenho que me ausentar. Um abraço. Amarildo, obrigado, cara. Obrigado. Deus permita o melhor na vida de todos nós. Todos nós. Valeu. Tchau. Desculpa, tá? Nada. Tem uma conferência com o Pachuca agora. Senta pra lá, Tony. O Tony, ele tá fazendo um trabalho assim, eu não conhecia o Tony. Quem me apresentou ele foi o Edivan Farias. Um abraço, Edivan Farias, do portal Blitz Amazônica lá. Fez aniversário recentemente. Fez 7 anos de Blitz Amazônico, o Edivan, na frente do Blitz Amazônico. Eu tenho um relacionamento muito bacana com o Edivan, que eu conheci o Edivan lá na Cidade Nova, através de um outro rapaz de outra produtora, que o Edivan, eu chamava ele de motoqueiro fantasma, que ele andava numa moto igual um louco, com capacete
virado no chapéu velho. Eu gosto muito de Edivan. E ele, quando eu comecei a falar do esporte com ele falou, rapaz, tu tem que conhecer o Tony. O Tony é um cara do esporte aqui de Manaus. Aí eu, já com a minha escola, assim, meio com arredio, né, cara, de falar com as pessoas e levar pau. Aí eu falei, mas na hora, cara, é o que eu te falo, é diferente a tratativa. Voltou, mano. A tratativa... Carregador. A tratativa é diferente. O Tony na hora, Domingos é assim, é assado, pô, é prestativo. E a gente cola, hoje, Tony, vou te dizer, você talvez tu sabe disso. O teu portal é uma referência do esporte aqui no Amazonas. Eu sou um que vou lá xeretar. Eu vou mesmo. Eu vou lá, roubo uma fotinha, roubo parte do texto, sabe? E ainda não fui mais cara de pau porque eu não tinha muita intimidade, mas depois eu vou pegar mais e vou dar o crédito. Vou dar o crédito, pô. Fonte, como eu dou da FAF, eu pego da FAF, eu ponho lá, fonte, FAF, sabe? Mas eu acho que isso é que faz o que o Amarildo falou, vai jogando o esporte do Amazonas. Tem uns grupos, eu fiquei aqui hoje, é meio confuso, mas não sei se tu participa desses grupos de Facebook, de esporte. Não, Facebook não. De esporte e tal. Pô, mas tem legal. Se eu entrar, você é alvo. Nada, cara. Tu que pensa, eu tô ali comecei a compartilhar, porque o meu portal não tem aquele quantidade de acesso, não tinha no início, né? Começando, tu não tem. E eu comecei a utilizar esses grupos para divulgar. Eu linkava as notícias do meu portal nesses grupos. Sim, e esses grupos têm 10 mil, 15 mil, 50 mil seguidores, e você acaba buscando, os caras te seguem. E eu falei eu estou comentando isso porque eu também falei com esses caras, donos desses portais, desses grupos, e eles liberaram eu linkar esse programa lá. Eu não linkei porque a confusão do primeiro programa, a gente estava se organizando, mas a ideia é essa. Então, o que o Tony faz aqui em Manaus, o que o Amarildo faz aqui em Manaus, por isso até que eu convidei vocês para vir, a FAF, é aquele trabalho de formiguinha, né, Tony? Como é que tu começou? Como é que tu começou nisso? Já há muito tempo, né? Em 2015 eu comecei, eu falei, já foi no boom das redes sociais, começando, na época não existia nem Instagram, né? Era o Facebook que bombava. Aí eu falei, pô, acho que tu fazer uma transmissão é só clicar, botar o celular ali, né? E aí eu falei, pô, acho que vou começar a fazer esses jogos, né? Começar a transmitir. A gente começou transmitindo futebol amador. E aí a gente... O cara tá maluco, rapaz, isso aí não vai dar em nada, isso aí não tem... Sempre tem, né? Isso aí não vai dar em nada. O escapinador, né? Mas assim, né? A chuva amazônica aqui, né? A chuva amazônica. Você que está escutando esse barulho, não se preocupe. O Amazonas é assim. Tomara que não seja a mesma que de sábado, né? De sábado, né? Mas assim, falando do nosso trabalho, aí eu comecei fazendo futebol amador, comecei a fazer as transmissões. E aí, uma coisa quando a gente faz que gosta, né? Uma coisa que a gente gosta, eu comecei a fazer, fui primeiro a fazer a transmissão padrão TV que eu falo, né? Que é parecida com a da televisão, da Série B do Campeonato Amazonense, né? De futebol amazonense profissional, foi o primeiro, fui ali tentando, né? Das competições de futebol amador aqui eu cubro sempre as maiores que tem. Então assim, aí as coisas já foram começando a mudar, né? Já não pode isso, não pode aquilo, tem direito de imagem. Coisa que na época que eu comecei não tinha problema nenhum. Né? E agora já tem várias restrições, aí foi dificultando. E aí foi quando eu falei, vamos criar o portal, né? Já vira veículo. Vamos fazer o portal, bora fazer as coisas direitas. E assim, eu procuro sempre fazer as coisas dentro da lei, né? Procuro pedir autorização, não pode assim, qual é a maneira correta de fazer, isso é por aqui, então bora fazer assim, como aconteceu esse ano, né, que não pôde fazer a transmissão, né, veículo nenhum, só a retentora, né, que é a crítica, e aí a gente hoje está cobrindo pelo Manauara, né, como você viu naquele dia lá, a gente está fazendo os jogos pela página do Manauara. E me diga uma coisa, aproveitar, e rádio? Rádio não tem esse negócio de direito? Não, rádio não tem problema. Pode fazer, né? Se eu quiser fazer o futebol lá na rádio, convidar o Tony para ir lá comentar comigo. Sem imagem pode, né? Sem imagem, né? Pode. Porque assim, ó, é de pessoas como o Tony,
estou jogando graveto pro Tony, não. Eu vou jogar até graveto pro cara lá de Campo dos Goitacazes. Tem um cara lá que eu acredito assim, ó, que todo estado, toda cidade devia ter um cara como esse cara lá de Campo dos Goitacazes. Esse cara é um visionário. A pessoa precisa ser um visionário para fazer o que aquele cara faz. Ele foi um skatista, começou novo, não sei se chegou a ganhar alguma coisa, na verdade eu não sei, mas o trabalho que esse cara faz e vem fazendo ao longo desses 40 anos de vida dele para difundir o skate na cidade dele. Ele vai na prefeitura, ele vai junto à associação não sei de quê, ele vai com o vereador, com o deputado, enfim. O que ele quer é o quê? Na maioria das praças da cidade dele, lá em Campos do Goitacazes, tem uma pista de skate. E com isso, ele agrega ali, ele está sempre nos campeonatos mundiais, enfim, quando tem no Rio de Janeiro, né, ele está ali. E eu digo que a gente precisa de Romeus, sabe? A gente diga, porque o cara é incansável. O cara teve um infarto, quase morreu, teve que botar umas pontes de safena. A primeira coisa que quando ele acordou, que ele voltou do coma lá, foi se o cara entregou a rampa lá do troço. Então a gente precisa de Romeus, sabe? A gente precisa de Tones, a gente precisa, talvez, eu não conheço bem o Rosenha, mas é o que tudo indica, que parece que ele está querendo fazer uma mudança, uma transformação. A gente precisa desse envolvimento, né, cara? Dessa dedicação, dessa cumplicidade para poder em tudo na vida, né? Eu sempre falo isso, se o Tony fizer só o feijão com arroz, não vai dar certo. Se tu fizer só o feijão com arroz, e eu vou te falar, Domingos, fazer isso aqui que a gente faz é muito difícil, porque às vezes a vontade de desistir é muito grande. Eu imagino. Porque às vezes a gente, não é questão de, o cara vai ficar rico com isso, não é essa a questão. Mas às vezes a gente tem uma remuneração, pelo menos que dê pra gente trabalhar. E aí a vontade de desistir às vezes é grande, porque a gente olha, uma coisa que já me incomodou, que hoje não me incomoda mais, mas se a gente comparar, a gente bota ali uma notícia de um time amazonense que está em ascensão. Vou colocar aqui por números. Coloca no Instagram, que hoje é a rede social mais utilizada do mundo. Aí a gente consegue lá 300 curtidas, que já deu muita curtida, algo relevante. Se a gente vê um portal ou uma notícia de desgraça, de tragédia, é 10 mil. Sim. Então, assim, ou de mulher pelada, uma coisa que às vezes a gente já me incomodou muito. Hoje não, mas assim, a gente faz um trabalho, a gente faz sem aqui, apelação, né? Sem apelação, a gente procura, né? Dar a notícia. Fazer o jornalismo de verdade, com ética, com todas as coisas direitinho, assim, mas a gente faz o nosso trabalho, a gente está ali fazendo, continua caminhando, e aí, graças a Deus, a gente consegue pelo menos seguir, alcançar pessoas que realmente gostam daquilo ali, que realmente procuram. Eu gosto muito do Twitter. Né? O Twitter também é bastante... Eu gosto muito do Twitter, eu sei que tu tá lá. A gente tá lá. Vocês acham do campeonato amazonense? Campeonato amazonense hoje... Quem vocês acham que chega? Essa é uma pergunta. Eu acho... Vai. Eu acho que Amazonas e... Rapaz, é difícil. Não pode... Amazonas já tá com a vantagem, né, Rodrigo? Já tem 1 a 0 aí, eu já posso... Mas assim, futebol, né? Olha só, o Manaus quase... Se o cara faz o gol de pênalti lá... E olha que foi 3 a 1 o primeiro jogo, né? Mas futebol é Eu imprevisível. sou simpático ao Manauara. Eu não sei se é porque eu fui fazer aquele jogo lá e eu adorei aquele robôzão dele. É o que eu falo do marketing. A gente se atrai, né? Aí chama atenção, né? E assim, eles me trataram meu filho muito bem. Eu fui falar com o diretor lá, o cara tratou ele bem. Você acaba se apaixonando pelo amor, né? Você é bem tratado, você simpatiza, né? Você vai. Mas assim, o Campeonato Amazonense esse ano foi muito bom, cara. Tá sendo. O nível... Assim, tem gente que fica chateado quando eu falo isso. Eu não quero dizer que o Manaus... Olha o São Raimundo de Hectare, a situação que tá o Fast. Cara, eu fico muito triste com isso. Porque as pessoas acham, comparado com o Baiano, com o Amarildo, com a galera, com o Rogério mais antiga, eu tenho o maior respeito por eles. E eles ainda têm essa visão de, a gente tem que valorizar
O Rio Negro é um time centenário, o Nacional é um time centenário, mas tem a maioria, os mais antigos, eles não gostam da ideia de ter um Manauara. De ter o Manaus, de ter os times lá. O Parintins já tá aí, ó, já ficou e os outros times vão caindo, eles vão tomando espaço, mas a gente não pode. Mas é isso, aí é que vem a diferença que pode acontecer, pô. A diferença é o futuro, mano. É isso aí. E o futuro é se tem um time aqui que ele é tradicional, mas se ele não consegue se manter na Série A, infelizmente tem que ir pra B, mano. Amazonas e quem? Não foge não. Amazonas só pode um, pô. Vamos cravar logo aqui. O Lano é danado, mas... Tá gravando aí, né, final, qual é a tua final? Não, eu acho que é Amazonas e Manauara. Amazonas vai ser um jogão, mas também vou nele, né? Amazonas e Manauara. Agora é outro, o campeão. Aí é mais complicado. Não, aí você vai pelo amor, né? Assim como eu falei, eu não sou Manauara, nem muito menos Amazonas também. Eu tenho uma simpatia pelo Nacional. Eu vou te dizer por que eu tenho uma simpatia pelo Nacional. Porque o Chaves, o Cláudio Chaves, aquele juiz, ele participou comigo do programa lá na 105.5 e ele me deu uma camisa do Nacional. Ele teve essa gentileza, ele levou, uma camisa, né? Porque eu tava com 128 quilos. E deu. E eu tenho essa camisa até hoje, de vez em quando eu desfilava até lá no Rio de Janeiro com a camisa, sabe? Lá no Rio tá botafoguense? Lá no Rio sou botafoguense. Deu pra perceber, né? Delícia do programa. Esse cara de sofredor, né? Falava do Rio 5 vezes, 6 é Botafogo. Eu sou botafoguense, meu filho, eu espero que seja também. Ele diz que é, porque o cara só vira botafoguense quando o pai é. Fora disso, o cara não consegue mais ser. Mas, brincadeiras à parte, eu tenho um carinho pelo Nacional. Mas eu tô vendo que também não vai. Eu falo, me perguntam muito, né? Me perguntam, qual é o time que tu torce aqui, Tony? Eles acham que a gente tem a obrigação de torcer para um time daqui. Eu falo, cara, eu não torço para ninguém. Eu torço para que o futebol... Não torço. Porque tem esse eu torço porque o futebol amazonense... Não torço. Porque, olha só, o Manaus não existia até o que? 13 anos? Não, 13 anos, né, já, né? Não existia. Tu acha que tinha 60 mil torcedores do Manaus naquele dia na arena, no dia do acesso? Não tinha. Eu posso botar ali na fogueira? Pode. Lá no Paraná também teve o Fogo de Palha do Paraná, quando foi fundado, juntou, né, o Operário e não sei lá quem. Pô, foi 10 anos seguidos, não foi? Uma coisa assim, 9 anos seguidos, foi campeão do Paranaense. Ainda agora vamos voltar um pouquinho aquele assunto que você falou ainda agora aqui, sobre o que a gente acha que talvez esteja assim, atrapalhando o time amazonense a alavancar, né? Eu concordo com a Maria disse, o futebol ele é, ao meu ponto de vista, um conjunto, né? O trabalho de vários anos, a continuidade. Se bem que a gente olhar pelos últimos anos, tem vários times que estão subindo da D para C, da C para B e estão indo embora. Cuiabá foi prova disso, Fortaleza foi prova disso. Firmou, né? Brusque foi prova disso e agora o ABC. Entendeu? Subiu da D para C, da C para B direto. Então, assim, mas o Brusque já vem fazendo um trabalho em Santa Catarina bom. Ou seja, um trabalho que é bom. Uma das coisas que, ao meu ver, ajuda um time como o Brusque. O campeonato catarinense muito forte. Muito forte. Muito forte. E quando vai pegar um brasileiro já está mais... mais encorpado, mais calejado. Exatamente. Pegando esse teu gancho aí, Rodrigão, eu acho que o Manaus pensou assim, eu vou fazer um campeonato amazonense com um time, com um elenco mais ou menos, para me fazer um time forte na Série C. Para ver o nível que foi o campeonato amazonense, que aconteceu com o Manaus, ficou pelo meio do caminho. Não vai jogar a Copa do Brasil ano que vem. Hoje eu conversei com o presidente Giovanni e ele falou que realmente... o campeonato amazonense está bem mais competitivo do que era antes, entendeu? Ele até reconheceu. E assim, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ser campeão pelo FART e pelo Manaus, como diretor de futebol. E assim, nessas entrelinhas... Tu era jogador? Diretor de futebol. Diretor. Do FART e depois do Manaus, que a gente foi... Pé quente ele. Pé quente. Ganhou aí uns troféuzinhos. Acesso, né? No acesso também. Acesso também. E nesse meio, quando eu toco, eu falo que um dos problemas que tem aqui... Cara, não tem como deixar de falar o aspecto financeiro. A gente que está do lado de dentro vê uma diferença gritante, cara. Não, sim. Vou dar um exemplo para vocês, pro pessoal, porque tem pessoas que acham que não tem a verdadeira noção do tamanho da coisa. No Manaus, a gente... Pode falar. No Manaus, a gente, por exemplo, agora deve estar mais, junto com os outros clubes, mas na época... O nosso maior salário, há 3, 4 anos atrás, girava em torno de 5 mil reais. Entendeu?
assim, era o que a gente conseguia pagar, sabe? E a gente tinha um amigo, tinha alguns jogadores da terra, a gente trazia daqui trouxe quase Rio Branco, todo lado do Acre, porque era o que a gente conseguia pagar. Entendi. Aí o pessoal tá jogador, cara, a gente conhece jogador, o problema é que a gente não tem proteção financeira. Mas aí deixa eu te interromper. O que falta para, ou a federação pode ajudar, porque tem força para isso, né, a federação, pegar uma malazinha, visitar uma LG da vida. Vou te falar. Uma Honda da vida. Só concluir. Aí eu cheguei nessa época, o artilheiro do campeonato da Série B, o Santa Cruz estava uma divisão abaixo do Manaus. Era o Pipico, aquele que jogou lá no Macaé e tal. Falei, cara, vamos inteirar aqui, aí os diretores se inteiraram lá, a gente sempre com os 5 a gente conseguia pagar, cada um deu 1.000, a gente ofereceu um salário de 10 para ele. Meu irmão, é o nosso sonho aqui. Falei com o Pipico, eu liguei pessoalmente para ele. Ele na Série D com Santa Cruz. Sabe quanto ele ganhava lá? 40 mil. Caramba. Eu fiquei com vergonha. Eu falei, amigo, desculpa, eu não sabia que era... Para vocês entenderem a diferença, a diferença da porrada. Entendeu? Então, assim, é uma coisa exorbitante, meu amigo. Mas me responde lá. Já cheguei a fazer, quando a gente estava nos clubes aqui, já chegamos a visitar algumas empresas do distrito. Eles foram categóricos em falar para mim, amigo, muita gente vem aqui com a gente procurar eventos esportivos, clubes, isso e tal, para a gente, o distrito. Por que não patrocinar, já que pode sair algum desconto na parte fiscal, isso e aquilo, que é melhor para as empresas? Então, vou ser bem sincero com você, o japonês que falou. Nós estamos aqui em Manaus porque nós já temos incentivo fiscal. Então, a gente patrocinar vocês ou não patrocinar, é a mesma coisa. Não vai mudar nada pra gente. Porque se mudasse, nós não tivéssemos incentivos, nós nem em Manaus estaríamos. Foi o que eu ouvi deles. É isso aí que muita gente não sabe, né, Rodrigo? Exatamente. Porque assim, ó, você é um disparate também, né? Você tem empresas do tamanho do porte que é o distrito aqui. Não sei, eu não quero entrar no fato político do distrito, porque não vem ao caso. A gente está falando aqui de porque futebol. Muita gente pensa nessa ideia realmente, é porque eles têm que patrocinar, porque vai melhorar para ele no aspecto fiscal, ele garante. Não, a gente já tem esse incentivo. Não precisa. Então, dando ou não, já temos incentivo. Então, nesse aspecto aí, tem que procurar por outro caminho. O cara gostar do clube, o cara gostar de futebol, mas nesse aspecto de isenção fiscal, não existe. De ter a obrigação, né, de fazer. Não existe. Ele já tem uma isenção fiscal aqui, então para ele não vai mudar nada. Mas poderia ser um pouco educado, né? Pelo menos. Sim. Eu também achei. Sensibilidade, né? Mais amor no coração, né? Eu também achei. É porque assim, ó, eu penso assim, ó. Dá um abraço pelo menos, né? Dá um abraço, já mergulha no Rio Negro, come um jaraqui fresco. Pai, dá notícia depois, né? É isso aí. Bom, gente, nós estamos aqui, eu esqueci de falar para vocês, nós estamos direto aqui do portal Chibata, o estúdio do Chibatão, do Chamel Flores. Chamel é um cara espetacular que está fazendo de tudo aqui para atender a gente bem. Chamel, nosso horário já estourou faz tempo, mas eu só quero fazer a última pergunta aqui. Dá tempo ainda, Chamel? Olha só, eu esqueci o nome do órgão, eu acho que o Tony pode me ajudar. Tava uma polêmica, a gente estava falando, vocês falaram muito, a FAF falou muito de racismo. O Vinícius Júnior está sendo muito taxado lá fora, está um problema sério. O pessoal da FIFA já se pronunciou, o pessoal da CBF também se pronunciou, a FAF. Aliás, está tendo uma comoção, né? Uma comoção muito da correta em prol do racismo, para que não deve existir, enfim, todo mundo a gente já sabe disso, mas infelizmente, desculpa, tem alguns idiotas que não percebem isso e continua com esse tipo de situação. Mas aí eu vou além disso. E contra o racismo e o preconceito, muita gente se aproveitou dessa situação e colocou os trans para disputar campeonato com as mulheres. E isso, ninguém tinha coragem de tocar no assunto, porque ia ser taxado de preconceituoso, homofóbico, porque o cara se sente uma mulher, ele é mulher e todo mundo, enfim, não é essa a minha questão, né?
A minha questão é, por exemplo, você, do tamanho de... vou falar 125 quilos. De repente eu acordo e me sinto uma mulher. E não é o meu caso, né? Porque eu não sou lutador, não faço nada. Mas vamos supor que eu fosse um lutador de boxe. E eu fosse brigar com a Enas, que está ali sentadinha. Cara, não tem como. Não existe isso. E essa World, enfim, faltou agora o nome, se pronunciou proibindo em algumas, porque estava sendo um massacre, estava sendo uma covardia isso, né? E como é que vocês dois, não é a FAF, não quero que tu responda pela FAF, eu quero que como pessoa. Assim, eu quero deixar bem claro que não é preconceito do trans. Eu acho que não devia ser permitido, né? Se é para ter isso, devia fazer uma categoria para elas, né? Só para elas se enfrentarem entre elas. Se tu for alguns anos atrás, vocês devem se lembrar disso, uma mulher, nasceu mulher, quando ela tinha um número excesso de hormônio masculino, ela era proibida de competir com as mulheres. Você lembra disso? Tinha até uma brasileira do judô, que eu não vou lembrar o nome dela, mas Rebeca, alguma coisa, ela era uma potência, mas só que ela tinha um número de excesso de hormônio masculino lá e tal, e não, pô, tu não pode lutar com as meninas porque tu é um homem, tu só é mulher, mas tu é um homem. Ela se sentia mulher, mas ela também não sei se sentia mulher, mas era uma mulher, pô. Nasceu mulher, registrada como mulher, e porque tinha um número excessivo de hormônio masculino, ela foi proibida de lutar com a mulher. E hoje, até hoje, né, até ontem parece, os homens que se sentem mulher, que é um direito que eles têm, né, não é essa a questão, mas eu acho minha opinião do domingo, né, eu acho uma covardia botar uma mulher daquela brigar com a gente, eu acho já, com todos, né, brigar com a gente, eu acho que é uma covardia, porque nós vamos levar um pau deles danado, quanto mais com uma mulher, pô. Não é pra ter isso não, isso aí é... Então, tem que fazer a categoria para elas, para uma mulher que, né, não tem como comparar a força de uma mulher com a de um homem, então. Mas, assim, é um polêmico, não é? É um assunto muito delicado, porque a gente sabe como é que está o mundo hoje em dia, principalmente o Brasil, nessa briga política, nessa briga. Né? Então o que acontece? Você falando sobre o assunto, falou umas 4 vezes assim, não é questão da escolha dele, não é questão, tanto a preocupação de você não causa pra gente de falar, claro, né, de tocar, né, deixar bem claro para não ser mal interpretado, entendeu? Agora eu quero deixar aqui minha opinião pessoal como Rodrigo, entendeu? Eu concordo plenamente com você, entendeu? Eu respeito, tenho nada, pelo contrário, eu tenho muitos amigos homossexuais. Sim, não é questão disso. Sabe, não tenho preconceito algum, tenho vários amigos, me dou muito bem com eles. Sou do samba, do carnaval também, que tem vários homossexuais e me dou super bem com eles. A questão é essa. A questão é a diferença esportiva, né? Covardia, de força para uma competição de uma mulher que nasceu mulher para um homem que decidiu, com todo respeito, que ele tem o direito de fazer isso, virar mulher. Né? Mas assim, ele tem direito total. Mas assim, esportivamente... eu também acho que é uma covardia. Muito bem, mudando de saco para mala. Flamengo ou Fluminense? Fluminense. Flamengo ou Fluminense? Eu adoro o Fernando Diniz, eu sou fã do estilo do Guardiola, fã do estilo do Fernando Diniz. Eu sou adepto ao futebol moderno, onde tu escala meia e improvisa de volante, porque todo mundo sabe jogar, não queima a bola no pé de ninguém. Eu sou Fernando Diniz, eu vou de Fluminense. Mas porque tu acha melhor ou... Assim, o Fluminense está mais inteiro, não tá? Tá. Os dois times, né? Eu sou vascaíno no Rio de Janeiro, né? Os dois times do Rio de Janeiro, o Fluminense e Flamengo, estão uma melhor... Eu sou vascaíno, então assim, o Flávio... tá explicada a resposta, né? Ele é vascaíno, tá mais explicado. Foi sincero. Eu vou ser bem sincero, eu tenho muitos amigos flamenguistas, mas eu vou de Fluminense também. Apesar de que a minha resenha do futebol é simples. O Flamengo já perdeu muito, tá na hora dele ganhar uma. Mas é bom de serviço de novo, né? Mas não é nunca animar, né? O Vasco foi como botafoguense, é bom de serviço, né? Ele tem que se lascar. Desculpe aí, meus amigos, mas eu vou ser Fluminense dessa vez. Mas assim, a gente brinca, mas eu, esportivamente analisando,
eu tenho visto os jogos dos dois times e hoje quem está jogando o melhor futebol dos dois é o Fluminense. É o Fluminense, é verdade, é verdade. O Fluminense está mais inteiro, tem mais conjunto, tem mais... Enfim, eu já fui muito ver o Flamengo e o Fluminense jogar, rapaz. No tempo do Fluminense tinha um amigo, que ele, o tempo do Washington e Assis, lembra? O casal 20 que chamavam, né? Eu ia na geralzona, fui ver Zico, Júnior. Eu gostava de futebol, mesmo porque o Botafogo também não era grande coisa, né? Então a gente acabava indo ver outros jogos, outros times. Mas esse pai do Márcio, esse meu amigo lá do Rio, do Tizil, ele era bilheteiro além de ele trabalhava no Jornal Globo, e domingo ele fazia um bico, coisa de carioca, né? Fazia um bico no Maracanã, era bilheteiro do Maracanã. Então a gente ia de graça, né? No Maracanã. Então a gente ficava procurando aquelas casinholazinhas, sabe? Onde é que estava o João. O João tá ali, peraí, deixa entrar aí. A gente entrava e assistia o jogo na geral. Era muito bom, gente. Quero agradecer a presença de vocês. Quer falar mais alguma coisa, Tony? Não, só desejar aí sucesso para você no seu trabalho, né, para todos nós aí, um campeonato amazonense excelente, né? Até travado aqui. Parabenizar aí a federação, Rodrigão fazendo um excelente trabalho, sempre por onde ele passou, sempre fez um bom trabalho, pelo FAS, pelo Manaus e agora na federação. A gente sabe que tem pessoas ali, profissionais excelentes ali fazendo um bom trabalho, e você também aí, tomara encontrar de novo por aí, né? Não, vamos, nos estádios. Eu já me acertei com a Cléia, já tô mais feliz, esse aqui agora me traiu, um bom trabalho. Vamos dar um alô pra Enas ali que tá... Enas, eu já chamei ela, mas ela não quer vir aqui. Mas... Queria escutar a opinião da Ana dessa situação do trânsito de mulheres. Quando eu falei nisso, ela levantou a anteninha ali, ficou preocupada. Eu fiquei curioso agora. Eu queria saber a opinião dela, se é Amazonas ou Nacional, Rodrigão. É verdade. Gente, muito obrigado também, Rodrigo, valeu. Agradeço a federação, através da Ana, de você, de ter cedido teu conhecimento aqui pra gente. E quero deixar que o espaço está aberto. A gente agradece aqui, Domingo, agradece vocês aqui, a iniciativa para divulgar o futebol local, o esporte local. Parabenizar aqui o Tony, que eu queria muito, andei com ele para que ele pudesse também ter acesso à transmissão do jogo. Mas infelizmente ele sabe que contratualmente não pode, né? Não tem Agora sim, a gente também gosta muito do futebol amador, do futebol de bairro. Esse cara aí é um guerreiro. Ele coloca a mochila nas costas, vai narrar de cima, de baixo, de dentro, de fora. E assim, sol na chuva. Ele chegou num nível que quando o cara chega num nível de que o outro portal visita o portal do cara para pegar informação, porque o cara tá bom, né? Exatamente. O cara tá no nível bom. Não, Domingos, mas quero deixar bem claro que a gente tem uma equipe, né? Mandar um abraço aí pro Lucas, pro Matheus, pro Fernando. Tem uma equipe aí. Sozinho não dá mais para fazer. Eu sei. Sozinho a gente não faz nada. Então a gente tem uma equipe aí que é nota 10. Tem até um menino que fez aniversário esse tempo, mandei um abraço para ele lá no Sim, o Luiz Paulo, galera aí. Um abraço também. Então, galera jovem aí. A gente agradece a todos vocês e a Federação Amazonense, na gestão do presidente Rosente, está de portas abertas para todos vocês. É uma missão nossa, tratar todo mundo com educação, com excelência. O que a gente tinha dificuldade de ter antes, a gente quer demonstrar porque a gente sentia na pele antes, né? Então, a gente quer demonstrar a maior cortesia possível, maior educação com todos vocês da imprensa. O que vocês precisarem da gente, a gente está disposto. E de antemão, a gente já convida vocês para semana... O churrasco. O dia depois da final do Campeonato Amazonense, do segundo jogo, nós vamos ter o craque do Barezão. Deve ser em algum teatro, em algum local bem legal, que o craque do Brasileirão tem e que o craque do Paulistão tem. Nas próximas semanas a gente está indo, eu e o presidente Rosé, nós vamos em São Paulo, em loco, ver exatamente como funciona o craque do Paulistão, para a gente trazer isso aqui que o nosso futebol merece. Show de bola. E falando não dá vontade de ir embora, né? Ela está doida para ir embora. Como é que é esse negócio do caboclo do jogo? Cara, eu acho isso nota 10, olha. A gente teve várias ideias para trazer uma novidade para o campeonato, né? Para atrair. Dar um up, dar um tchan maior no campeonato. E a gente queria fazer o craque do jogo, né? Como algumas federações fazem, a Paulista faz também. A gente vê aquilo, o atleta, ele se sente um troféu para ele, que treina a semana todinha. Receber aquilo aí, o atleta posta na rede social, o clube posta também. As fotos são as melhores. As fotos são as melhores. Junta a turma toda, faz careta. Eu gosto disso. Craque do jogo tem no Brasil todo. O Amazonas ele é diferente. Isso aí. Tem que ser caboclo. Tem que ser coisa regional, né? Muito legal. Parabéns quem bolou isso. Show de bola. Obrigado. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Chamel, obrigado, meu filho. Você deu um show hoje de transmissão.
Valeu, valeu, Enas. Obrigado, Lucas. Muito obrigado, meu filho. Você também é bonito igual o pai. Valeu, gente. Um abraço. Agenda Esporte.